Que as palavras têm poder, eu não tenho a mínima dúvida. Muitas pessoas se utilizam da retórica, do enfeite, de palavras belas, de construções narrativas impressionantes para manipular ou para fazer com que as pessoas acreditem, para persuadir pessoas a fazerem o que elas querem. Será que nós não temos nos deixado levar por palavras? Qual a diferença de retórica e da essência de uma proposição? Vem comigo para você saber. Acho que não dá para ver daí, mas tem um barco lá no fundo, não dá para ver. Tá indo lá contra as ondas, chovendo, olha só. A questão da retórica tem sido tema de debate desde os gregos. Os sofistas criaram, claro, não estou aqui falando mal dos sofistas em geral, mas nós sabemos que muitos ali criaram falácias lógicas, técnicas persuasivas, querendo justamente convencer as pessoas daquilo que eles pretendiam, né? Ou às vezes eram contratados por alguém para apresentar uma ideia, seja na ágora, para falar de algum tema dentro daquela democracia grega e assim por diante. Eram considerados os grandes mestres. Nós sabemos que tanto Sócrates quanto Platão entraram em debate com esses sofistas justamente por conta da retórica. Eles falavam muito bem, eles tinham uma boa oratória, etc. e tal, eram mestres realmente, mas eles foram acusados tanto por Sócrates quanto por Platão de não terem compromisso com a verdade. Eles manipulavam a sua oratória, a sua retórica, em vista apenas da persuasão, mas não da defesa da verdade. E Platão, Sócrates, estou com um negócio na minha cara aqui, nem percebi, né? E Platão, Sócrates, esses filósofos, eles achavam que nós devíamos ter compromisso com a verdade em detrimento da persuasão ou do que aquilo que as pessoas vão pensar ou não. Existe algo muito interessante de nós observarmos porque essas técnicas retóricas começou lá nos gregos, nós temos notícia, temos uma certa literatura sobre. Essas técnicas, digamos assim, estão aí até hoje. Publicitários, galera do marketing, sabe, propagandas que fazem surgir desejos em nós para comprarmos coisas que nós não precisamos e etc e tal, são usadas até hoje para nos persuadir a fazer a sua vontade. Políticos com discursos demagógicos que apelam para a emoção e não para os fatos, sabe? Fazendo instigar a nossa emoção em favor deles. E quantas barbaridades não aconteceram na história por conta de discursos inflamados que são direcionados à emoção das pessoas e não aos fatos concretos. Não há uma razoabilidade e assim por diante. Eu lembro de uma entrevista, e aqui eu não faço julgamentos, na época do Jô Soares, que se eu não me engano, acho que foi o padre Fábio de Mello, eles estavam numa campanha sobre pedofilia, né? Eu lembro que era um slogan tipo assim, todos contra a pedofilia. E aí, em determinado momento, meu Deus do céu, agora ventou tudo. Mudei de lugar aqui porque está ventando muito, mas voltando ao que eu estava falando, eles tinham um slogan mais ou menos assim, todos contra a pedofilia. E aí o Jô Soares pegou e falou o seguinte: mas quem é a favor da pedofilia? E aí o entrevistado ele ficou meio assim e tal, depois ele respondeu e tal. Na hora eu não entendi muito, mas depois refletindo sobre isso, eu entendi o que ele queria dizer. Que é o seguinte, estou tentando achar uma luz aqui, velho. Ele estava querendo dizer assim, esse slogan, ele apela para emoção. Ninguém é a favor da pedofilia. Todos contra a pedofilia, eu sei que essa frase, ela tende a chamar-nos para um engajamento, para fazer alguma coisa, eu entendo isso. Mas eu entendi também o que o Jô Soares estava querendo dizer, tipo assim, essa frase pode ser confundida com uma frase demagógica. Alguém pode se apropriar dela e montar uma retórica em cima só para, por exemplo, ter engajamento para voto ou seja lá o que for. Percebe onde eu quero chegar? Eu posso usar temas que afetam a emoção das pessoas e usar esses temas de forma retórica
e manipular as pessoas para aquilo que eu quero. Às vezes eu quero só me manter no poder, ou às vezes eu quero fazer com que as pessoas comprem um produto e eu crio um slogan. Não necessariamente eu tenho um compromisso com a verdade. Aquilo que eu estava dizendo sobre os sofistas e o embate deles com Sócrates. Então olha só que interessante, o Frege, um filósofo lógico e matemático do século XIX, ele dá o seguinte exemplo, ele fala assim, ó, qual a diferença das frases os gregos venceram os persas e os persas foram derrotados pelos gregos? Veja, essas duas frases, elas dizem a mesma coisa, elas carregam o mesmo conteúdo conceitual, a mesma proposição. Porém, elas têm ênfase retórica diferente. Uma dá ênfase na vitória dos gregos sobre os persas e outra dá ênfase na derrota dos persas pelos gregos. Então eu consigo dar ênfases diferentes para as coisas que eu quero dizer, entende? Então veja o seguinte exemplo também. Se eu digo assim, ó, o político X é um ladrão, mas é um grande estadista. E eu digo, o político X é um grande estadista, porém ele é um ladrão. Perceba que as duas frases carregam rigorosamente a mesma ideia. Rigorosamente elas têm a mesma essência. A proposição quer dizer exatamente a mesma coisa. Porém, numa eu amenizo o fato de o político ser ladrão em detrimento de que ele é um estadista, um bom estadista, e na outra eu faço o contrário. Eu digo que ele é um bom estadista, mas porém eu enfatizo que ele é ladrão. Mas as duas querem dizer a mesma coisa. Então, num discurso, num livro, em um argumento, eu posso manipular retoricamente de modo a enfatizar ou persuadir as pessoas ou fazer um apelo às emoções para controlá-las do jeito que eu quero, em detrimento da verdade e do conteúdo. Então, isso é um ponto muito importante a nós observarmos no nosso dia a dia. Quando nós formos ouvir uma pessoa pregando, uma pessoa dando um discurso, alguém falando sobre seja lá o que for, certo? Lendo um livro, um político falando lá, será que ele não está só sendo demagógico? Será que ele não está apenas apelando às emoções e fazendo manipulações retóricas? Tentando nos inflamar e nos manipular? Será que uma propaganda não está tentando vender algo para nós que nós não precisamos e nós vamos lá e gastamos sem necessidade? Percebe o que eu quero dizer? Percebe a sutileza e a suavidade? Não deixe que a retórica te domine. Quebre a casca da linguagem, da retórica e vá direto ao ponto, vá direto à proposição, à essência. Antes de terminar o vídeo, encontrei um cavalo aqui debaixo de chuva. Não sei de quem é. Cavalo aqui na chuva, tadinho. Bonito. Eu vou desenroscar ele. Acabei de soltar ele aqui, ó. Vem, não vem pra cima de mim, não. Vem cá, vem. Isso, rapaz. Pronto. Tá livre. Faça o bem. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, isso é muito importante. Me ajude nisso aí, me siga nas redes sociais, assista aos nossos últimos vídeos aí que nós postamos, eu tenho certeza que vão agregar a sua vida. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.